Seja bem-vindo ao canal Teologia Aprenda Mais. Hoje eu vou falar sobre teologia, Teologia, a doutrina de Deus, A teologia propriamente dita. E também em alguns livros já está aparecendo também o título, Teontologia, o estudo sobre o ser de Deus. Mas nesse vídeo vamos colocar o tema aqui sobre teologia, a doutrina de Deus, o estudo de Deus, dentro da série de teologia sistemática, que estuda as doutrinas fundamentais da fé cristã. E nesse vídeo vou falar sobre a questão da existência de Deus, a existência de Deus, a existência de Deus. Então temos alguns argumentos naturais, ou naturalistas, para a existência de Deus, para se provar que são tendências racionais, tendências teológicas, posicionamentos teológicos, posicionamentos apologéticos na sua defesa, e também para se provar e tentar provar a existência de Deus. Então nós temos aqui um dos primeiros argumentos para a existência de Deus. Temos o argumento cosmológico, da palavra grega cosmos, significa mundo. O universo é um efeito que exige uma causa adequada, e a única causa suficiente é Deus. Essa que é a visão, Então, seria que Deus é a primeira causa não causada, tomando essa palavra de São Tomás de Aquino. Então, a causa primeira do universo é Deus. O universo, na verdade, é obra das suas mãos, criação dele, Então, seria um efeito nessa visão da cosmologia. Outra questão que temos é a chamada teleológico. O argumento teleológico, da palavra grega Telios, significa fim, O universo não apenas prova a existência de um criador, mas indica a existência de um arquiteto ou um planejador, conforme se lê em Romanos capítulo 1, versículo 18, versículo 20, onde que Paulo até fala que o universo foi criado para o homem não ficar indesculpado, Não ficar indesculpado. Então, há um propósito observável no universo que indica a existência de um Deus como seu planejador. Então, na visão da teleológico, a questão do universo foi criado com a finalidade, com o objetivo, claro, que foi criado para a glória de Deus. Ainda que o homem seja a coroa da criação, foi colocada para ser o regente de Deus, o mordomo de Deus na terra, mas o universo tem um propósito. Aí está uma prova muito óbvia, uma prova lógica acerca que existe um Criador. Está aí. Também temos o argumento antropológico, da palavra grega antropos, que significa antropos, que significa homem. Já que homem é um ser moral, intelectual, deve ter um criador que também seja moral e inteligente. A natureza moral e os instintos religiosos, a consciência e a natureza emocional do homem argumentam em favor da existência de um Deus, principalmente nessa questão de moralidade. Tem até aquela frase absurda de Voltaire, Voltaire, lá do iluminismo, um daqueles enciclopedistas, quando ele diz o seguinte, se Deus não existisse, seria necessário inventá-lo. Se Deus não existisse, seria necessário inventá-lo. Então aí a gente vê um tom de moralidade, Deus precisa existir como ser moral para dar equilíbrio moral e social diante de uma sociedade, diante do homem. Um homem sem limite é um homem insaciável, ele tem que ter limite. E esse limite só é estabelecido através de um ser criador, moral, que rege ou que criou dentro de nós uma lei moral de certo e errado, como dizia Kant. É um argumento muito kantiano para se defender e pensar o que Kant falava. Não, dentro do homem tem uma lei moral, de regência, Tem um imperativo categórico de moralidade, de vida, de sociedade, organização. Daí pode até provar a existência de um criador. Nós temos a consciência, o ato de aprovar e desaprovar nossos atos, que é a nossa lei moral. Outra questão também muito importante também que a gente pode ver é a questão do ontológico, da palavra grega on, existir ou ser. O homem tem a ideia inerente de um ser perfeito. Essa ideia naturalmente conclui o conceito de existência, já que um ser em tudo mais perfeito que não existisse, não seria tão perfeito quanto um ser perfeito que existisse. Portanto, visto que a ideia de existência está contida na ideia de um ser perfeito, e esse ser perfeito deve ser necessariamente, ou esse ser perfeito deve necessariamente existir. Foi um argumento muito trabalhado na época de Santo Anselmo, no século XII, século XIII, na escolástica, acerca desse ser perfeito, desse ser ontológico, desse ser que rege, que tem uma perfeição em si. Vamos falar isso depois lá de teologia, ou de filosofia, ou então de
apologética para falar um pouquinho sobre essa questão filosófica. Argumentos bíblicos para a existência de Deus. Os autores bíblicos tanto presume quanto defendia a existência de Deus. E até coloca o seguinte, né? O autor bíblico, a Bíblia em si, ela não procura provar a existência de Deus de maneira racional, de maneira filosófica. Até porque para o escritor bíblico a existência de Deus é um fato. É um fato. Então a Bíblia já começa no pressuposto básico. Deus existe e é criador do céu e da terra e ponto final. Ok? Então nós temos aqui a afirmação também de Louis Berkhoff, né? Afirma que a existência de Deus é a grande pressuposição da teologia. Afinal, não há sentido em falar do conhecimento de Deus se não se admitir que ele existe. E é verdade, eu concordo também nesse argumento. Os atributos de Deus, a definição. Um atributo é uma propriedade intrínseca ao seu sujeito, pela qual ele pode ser distinguido ou identificado. A gente coloca a questão aqui para falar o que é atributo. Atributos são características. Atributo significa características, qualidade, aquilo que qualifica um ser, né? São os atributos, aquele que qualifica quais são as características desse Deus que é santo, as qualidades ao qual ele é santo, para nós colocarmos como atribuição. Vamos classificar. A maioria dos sistemas de classificação dos atributos baseia no fato de que algum deles pertence exclusivamente a Deus, infinitude. E outros atributos encontra de maneira limitada no sentido relativo também no homem, o amor, né? Então nós temos os chamados, vamos colocar mais na frente para não antecipar, assim, a terminologia dessas classificações inclui os atributos incomunicáveis, aquele que Deus não comunica, como onisciência, onipotência, que é somente de Deus, e os atributos comunicáveis, que Deus, ele comunica com o homem, com a questão do amor, da justiça, da bondade, são atributos comunicáveis. Nós temos também uma classificação assim, né? Esses atributos comunicáveis, mas alguns teólogos até colocam, né? São atributos absolutos, que só pertencem a Deus. Onipotência, onisciência, onipresença, são chamados infinitude, atributos absolutos. Então os atributos absolutos são os mesmos atributos incomunicáveis ao qual ele não comunica. E nós temos atributos também relativos, né, que são os comunicáveis, amor, bondade, fidelidade, etc. São classificações, né, atributos imanentes, né, que somente Deus tem, os transitivos, que Deus transite a questão para o homem, e os atributos condicionais e pessoais, que estão tudo dentro da questão dessa nomenclatura dos incomunicáveis e dos comunicáveis que analisamos. Atributos absolutos, incomunicáveis ou naturais. Vamos colocar a classificação. Atributos absolutos, incomunicáveis ou naturais de Deus. Quais são eles? A simplicidade significa Deus ele não Deus é indivisível, né? Deus é indivisível. João, a questão do problema da simplicidade de Deus invalida a doutrina da Trindade? Não. Porque a simplicidade tem a ver com a essência de Deus e a Trindade com a sua subsistência, né? Subsistência. Vamos trabalhar mais, aprofundar mais um pouquinho mais na frente isso. A unidade de Deus. Deus é um. É o que está lá em Deuteronômio 6 e 4. Eu gravei vários vídeos sobre a história da doutrina da Trindade. Eu convido você para acessar meu playlist, né? Para ver lá a história da doutrina da Trindade, para você se aprofundar mais a questão da unidade, desse Deus uno, desse Deus trino, desse Deus que subsiste em três pessoas. Então, um atributo, infinitude, né? Deus não tem término ou fim. Eternidade significa Deus não está sujeito à sucessão do tempo, Deus é eterno, não tem começo nem fim. E seria o tempo irreal para Deus? Não. Ele conhece a continuidade dos acontecimentos, mas todos os acontecimentos passado, presente e futuro são igualmente vividos para ele, né? Então, Deus, vamos colocar assim, a questão de passado, presente e futuro, que Deus não está limitado à questão do tempo e nem à questão das emoções, do nosso cronos humanos, né? Mas Deus vive num eterno presente, eterno presente. A imutabilidade significa Deus é imutável em sua natureza e prática, né? Tiago 1,17, não tem sombra de variação. Será que Deus muda de ideia ou se arrepende? Nós temos que analisar isso aí dentro de dois termos que nós vamos colocar, né? O antropomorfismo, né?
e o antropopatismo, a questão de sentimento, a questão de mudança, a questão de Deus como forma humana, que são figuras de linguagem para entender certos textos que a gente não pode pegar ele literalmente. Como parece acontecer de forma, na perspectiva, seria isto uma expressão do decreto permitivo de Deus? Ou na maneira antropomórfica, antropomórfica de descrever parentes mudança no curso dos acontecimentos, Nós temos atributo aí de Deus, inerente somente a Deus, questão da onipresença. Deus está em todo lugar, não em todas as coisas, que é panteísmo. Salmo 139. A soberania de Deus, Deus é o governante supremo do universo. Efésios 1:8. Ele é onisciente, Deus conhece todas as coisas reais, possíveis e etc. Mateus 11, versículo 21 e 9. Onipotente, Deus possui todo o poder. Apocalipse 19:6. Atributos relativo, comunicável ou pessoais. São os atributos comunicáveis, ou relativo, ou pessoais. Então, o que Deus comunica para o homem? Justiça, Deus comunica para o homem, sim. A equidade moral, a imparcialidade no trato com suas criaturas. Atos 17:31. Deus comunica o seu amor, o atributo comunicável do amor para com o homem, seus atributos pessoais. A busca divina do bem maior das criaturas na manifestação de sua vontade. Efésios capítulo 2 e 4, 3. Verdade. Significado, concordância e coerência com tudo que é representado pelo próprio Deus. Que você abrir a sua Bíblia e pegar em Eclesiastes 29, 13, que fala o seguinte, que Deus fez o homem reto, Deus fez o homem reto, em justiça e santidade. Liberdade, significado, independência divina de suas criaturas, Isaías 40. A santidade, Deus é santo por natureza. Deus é santo por natureza, o Kadosh. Deus é santo por natureza, o Hagios, grego. Deus é santo por natureza, o homem é santo por participação. O homem é santo por participação. Entra a questão da retidão moral. Outra questão, os nomes de Deus que revelam o caráter de Deus, quem é Deus, Então, os nomes primários do Antigo Testamento relativo a Deus. Javé significa autoexistente. Aparece lá em Êxodo 3 e 14. Eu sou o que sou, egoimi, As características, é o nome do relacionamento entre o verdadeiro Deus e o seu povo. E quando usado, enfatiza a santidade de Deus, o seu ódio pelo pecado e amor aos pecadores, Aparece o outro nome de Deus, é Elohim, significa forte, Característica é uma palavra usada para o verdadeiro Deus e deuses pagãos. Eu posso colocar o seguinte, a questão, A questão é o seguinte, temos nomes somente específicos para Deus, que é Javé, e os nomes genéricos. Quais são os nomes genéricos? Elohim é um nome genérico. Elohim significa forte, que é aplicado na Bíblia. O primeiro capítulo, versículo 1 de Gênesis, aparece: no princípio criou Deus, no princípio criou Elohim. Então, Elohim é um nome genérico que é aplicado tanto ao Deus verdadeiro como aos deuses pagãos. Elohim significa homem forte. Elohim significa anjos poderosos, como aparece a questão do Salmo 88. E é aplicado também a algumas divindades, mas isso vai depender do contexto bíblico. Então, nós temos os nomes genéricos de Deus e temos os nomes específicos de Deus que somente Deus tem, e ponto final. Ok? Então, vamos lá. É um substantivo plural, Elohim. O chamado plural majestático, que os judeus colocam na questão de Elohim. O plural permite a revelação subsequente da Trindade no Novo Testamento, que for pensar, Elohim também tem um sentido de três. Elohim é plural, que dá o sentido de três pessoas, que fomos trabalhar nesse sentido da Trindade lá no primeiro versículo do capítulo 1 de Gênesis, Eu falo sobre a história da doutrina da Trindade e ressalto também a questão do nome Elohim. Mas não ensina a Trindade propriamente dita. Eu falei, a gente tem vestígios, Nós temos lá indícios da Trindade no Antigo Testamento, mas ainda está implícito, não está muito claro. Vai ficar explícito no Novo Testamento. Adonai significa Senhor, Mestre, característico usado para homem e Deus. Indica o relacionamento entre servo e Senhor. Mas só que a palavra Adonai é só aplicado a Deus. E Adon, que é um pronome de tratamento usado em Israel hoje, é Senhor. No Senhor, no sentido, Senhor, Senhora, Adon.
E Adonai somente a Deus, usado na sinagoga. Nomes compostos do Antigo Testamento, como El, né? El Elyon, traduzido por Altíssimo, o mais forte dos fortes, né? El Roi, o forte que vê. El Shaddai, traduzido por Deus Todo-Poderoso. El Olam, eterno, o eterno Deus. Com Javé, né? Javé Jiré, o Senhor proverá. Gênesis capítulo 22, versículo 13 e 14. Javé Nissim, o Senhor é minha bandeira. Êxodo 17 e 15. Javé Shalom, o Senhor é paz. Juízes capítulo 6, versículo 24. Javé Sabaote, o Senhor dos exércitos. 1 Samuel 1 e 3. Javé Mikadeskim, o Senhor que te santifica. Êxodo 31 e 13. Javé Raá, né? O Senhor é meu pastor. Salmo 23, versículo 1. Javé Tissidekinu, o Senhor justiça nossa. Jeremias 23, versículo 3. Javé El Gomolá, o Senhor Deus da recompensa. Está em Jeremias 51 e 56. Javé Naque, o Senhor que fere. Ezequiel 7, 9. Javé Chamar, o Senhor que está presente. Ezequiel 28 e 35. Esses são os nomes de Deus. Os nomes revelam o seu caráter, a sua santidade, quem realmente Deus é em sua essência, né? Então nós temos aí os chamados nomes gerais de Deus, né? Que é aplicado ao Deus verdadeiro e ao pagãos, a homens. Isso vai depender do contexto bíblico para você estar analisando, principalmente que for no hebraico, ok? Isso é mais no hebraico quando aparece a palavra Elohim. Agora Javé é um nome específico, é o Deus do pacto, é o Deus da promessa, é o Deus que apareceu para Moshe Rabban, lá no capítulo 3, versículo 16, que é o Deus da aliança entre Deus e Israel, né? Entre Deus e Israel. Vou ressaltar mais um pouquinho mais na frente os decretos de Deus. Segundo Rosto, né, os decretos divinos são seu plano eterno, que em virtude de suas características faz parte de um só plano, que é imutável e eterno. São independentes, não pode ser condicionado de nenhuma maneira, né? Tem a ver com as ações de Deus e não com sua natureza. Dentro desses decretos, há ações praticadas por Deus, pelas quais ele tem responsabilidade soberana, e também as ações das quais ele, embora permita que aconteça, não é responsável. Baseando nessa distinção, torna-se possível concluir: Deus nem é autor do mal, embora seja o criador de todas as criaturas subalternas, nem é a causa derradeira do pecado. Nós temos aí responsabilidade divina, desculpe, segura a página, vamos mudar um pouquinho, soberania divina e responsabilidade humana. Nós temos o quê? Soberania divina e responsabilidade humana, né? O homem que é responsável pelos seus atos, ações e etc. diante desse Deus que é criador e perfeito. Além disso, Deus está sustentando ativamente o mundo que criou. Na conservação, ele sustenta a criação através de leis estabelecidas, Atos 17 e 25. Na providência, ele controla todas as coisas existentes no universo, com o propósito de levar a efeito seu plano sábio e amoroso, de forma que não venha interferir na liberdade de suas criaturas que for pensar no livre-arbítrio, né? A doutrina da Trindade, eu já ressaltei muito bem sobre a doutrina da Trindade. Eu convido para você entrar na minha playlist lá, principalmente a história da doutrina da Trindade, e de lá começar a apreciar, estudar na sua história, no significado etimológico, nas suas etimologias, né? E também no seu contexto bíblico sobre a doutrina da Trindade, ok? Então, a doutrina da Trindade aqui, só para uma ressalva dentro da doutrina de Deus, a doutrina da Trindade não contradiz o monoteísmo do Antigo Testamento, porém convém salientar que a unidade de Deus em Deuteronômio 6 e 4, ouve o Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, é composto e não absoluto. A palavra para essa unidade composta é Errad, né? Errad, que aparece nesse versículo, a mesma usada em Gênesis 12 e 24, quando diz que marido e mulher são uma só carne. Unidade absoluta em hebraico é Yahid, como encontramos em Gênesis capítulo 22, versículo 2. A Trindade não é triteísmo, e é erro crasso comparar a Trindade bíblica da religião cristã com as tríades do paganismo, como fazem os Testemunhos de Jeová e outros grupos religiosos heterodoxos para nos criticar. Ela não é uma tríades, né? É diferente entre a questão lá de Osíris, Ísis e Horus, né? Ela está falando de três deuses. A Bíblia não está falando, a Trindade não são três deuses, é um só Deus subsistente em três pessoas. Temos que analisar. Entra lá nos meus vídeos, na minha playlist sobre a história da doutrina da Trindade.
O termo trindade foi empregado pela primeira vez por Tertuliano de Cartago no século II, ao escrever contra o unicismo. Entretanto, é possível que essa expressão tenha sido usada pelos cristãos nos primórdios da igreja. Esse vocábulo era usado para designar o mistério de uma só divindade, coexistente em três pessoas absolutamente distintas e coiguais. Coube ao bispo de Alexandria, Atanásio, que é considerado o pai da ortodoxia, a elaboração do credo que sedimentou a ortodoxia trinitariana. Eu falo sobre o credo Atanásio para você analisar na sua base histórica, né, e aprofundar mais um pouquinho. Então o credo atanasiano diz: a fé universal é essa, adoramos um Deus em trindade e a trindade em unidade. Não confundimos as pessoas nem separamos a substância, pois existe uma única pessoa do Pai, outra do Filho e a outra do Espírito Santo, mas a deidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo é toda uma só. Glória é igual. A majestade é coeterna, tal como é o Pai, tal é o Filho e tal é o Espírito Santo. O Pai é incriado, o Filho é incriado, o Espírito Santo é incriado. O Pai é imensurado, o Filho é imensurado, o Espírito Santo é imensurado. O Pai é eterno, o Filho é eterno, o Espírito Santo é eterno. Não obstante, não há três eternos, mas sim um eterno. Da mesma forma, não há três seres incriados e nem três imensurados, mas um incriado e um imensurado. A definição teológica para isso é: a doutrina segundo a qual a divindade, embora una em sua essência, subsiste eternamente nas pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Há três pessoas são iguais na substância, nos atributos absoluto e moral. Apesar de o termo não se encontrar na Sagrada Escritura, as evidências que atestam a doutrina são, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, e isso é incontestável. Então eles são iguais em poder, glória e majestade. O Pai é o Pai, o Filho é o Filho, o Espírito Santo é o Espírito Santo. A doutrina da Santíssima Trindade é verdade revelada para o coração. Falando sobre isso, declarou Anselmo: o amor e a fé estão em seu ambiente, ao mistério da divindade, que a razão se ajoelha reverente ao lado de fora. Uma crença popular entre os cristãos divide a obra de Deus em três pessoas, dando uma tarefa específica a cada uma delas, como por exemplo a criação ao Pai, a redenção ao Filho e a regeneração ao Espírito Santo. Isso, porém, é parcialmente verdade, mas não de todo. Pois Deus não pode dividir-se de forma que apenas uma pessoa trabalhe isolada, enquanto as outras, Jesus e o Espírito Santo, permaneçam ali inativos, encostados, esperando chegar a sua vez. Nada disso. A Escritura mostra, as três pessoas da divindade agindo em perfeita unidade, em todas as obras poderosas operadas no universo e na redenção humana. Na Escritura, a obra da criação é atribuída ao Pai, Gênesis 1:1, ao Filho, Colossenses 1:16, e ao Espírito Santo, Jó 26:13, ou Salmo 104, versículo 30. A encarnação é mostrada como tendo sido realizada pelas três pessoas. Embora apenas o Filho tenha tornado carne e habitado entre nós, no batismo de Jesus, o Filho saiu da água, o Espírito Santo pairou sobre ele, a voz do Pai falou do céu: esse é meu Filho amado em que tenho comprazia. Mateus 3:16-17. Então vamos falar sobre as obras de Deus, a obra de Deus. As obras de Deus são incalculáveis, incalculáveis. Ainda que a Bíblia nos apresente um Deus transcendente, ela também nos lembra que ele é profundamente envolvido nos assuntos do universo e também da humanidade, trazendo em seu início o ensino a respeito da criação do universo por Gênesis 1 e 2. Contém um relato histórico da qual Deus produz a terra, as estrelas, as estações, a vida das plantas e todas as espécies de animais. A coroa de sua criação é o homem, a quem ele fez a sua própria imagem. Deus criou o universo usando a palavra bará, no hebraico, a palavra latina ex nihilo, do nada, Nenhuma matéria pré-existente está disponível quando ele criou o universo, mas ele criou toda a matéria por sua palavra e seu poder. É um Deus criador. Ele é um Deus que transcende, está acima, mas é um Deus imanente que se relaciona com suas criaturas, e aí está a prova dele como criador de todo o universo. E a palavra é essa, ex nihilo, Deus criou todas as coisas, Deus criou todas as coisas. Para essa disciplina eu quero terminar, só para fechar a questão, para ficar mais claro, relacionado aos nomes de Deus, de forma que rápida, que pegar um livro aqui, os nomes de Deus, os nomes compostos de Deus, os nomes compostos de Deus, são os nomes específicos de Deus, os nomes genéricos de Deus, Eu falei sobre a questão dos nomes, os nomes, O nome de Deus não é meramente uma distinção dos deuses, mas das nações pagãs. Vários termos hebraicos são usados na Bíblia, para identificar o verdadeiro Deus. Os nomes de Deus não são apenas um apelativo e nem simplesmente uma identificação personal, mas
mas são inerentes à sua natureza e revelam as suas obras e seus atributos, tá? Esse é o nome de Deus. Agora vamos colocar o seguinte, a questão, os nomes genéricos de Deus. Quais são os nomes genéricos de Deus? São eles El Elyon, Eloá, né, que é o singular, né, Eloá, cujo plural é Elohim. Seus nomes compostos, né, dizem que esses nomes são genéricos porque podem ser aplicados a divindades falsas, a anjos, a governante e a juízes, né? Mas isso aí, como eu coloquei, vai depender do contexto. Dependendo do contexto, quando fala de Elohim, lá no capítulo 1, versículo 1 de Gênesis, tá? A aplicação é o Deus verdadeiro. Aí entra também a questão dos nomes, os nomes aí, Elohim é o plural de Eloá, tanto como o outro é traduzido por Deus, né? Então a palavra Elohim está lá no hebraico, é plural. Também pode-se pensar a trindade aí dentro, aí a questão das três pessoas. Aí quando é traduzido para o grego, a palavra que aparece no grego é Theos, né? Theos também é a tradução, né, do Elohim, do hebraico para o grego, né, que aparece Theos, que também é um sentido plural da palavra Elohim. Então nós temos os nomes específicos de Deus, são aqueles que nas escrituras sagradas só aparecem aplicando ao Deus verdadeiro. São eles El Shaddai, somente a Deus, Adonai, somente a Deus, Javé, né, o Deus da aliança, é aplicado somente a Deus, né, somente a Deus. E daqui nós terminamos com uma provocação nesse vídeo, que foi sucinto, eu poderia aprofundar muito mais ainda sobre essa doutrina, mas fique aí para você se aprofundar mais como provocação. Estamos também à disposição caso você precise para um esclarecimento, para palestra, para colóquios, entendeu? Para seminários, né, relacionados à teologia sistemática. Eu sou professor de teologia sistemática para a gente aprofundar mais a esse assunto, principalmente sobre a teotologia, o ser de Deus, atributos de Deus, quem é Deus, o Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E daqui fica o convite. Acesse o nosso canal, curte nossos vídeos, se inscreva para que possa receber os vídeos ao qual for gravado na hora. Está passando. Shalom, a paz do Senhor.